Tá sem pressão no seu chuveiro? Nesse vídeo você vai entender o porquê. Sai só aquele fiozinho de água no seu chuveiro e você não consegue tomar aquele banho gostoso, relaxante. E se você está construindo ou está pensando em começar a construir, esse vídeo também é fundamental para você, porque você vai entender por que o chuveiro não tem pressão e vai conseguir, já na construção, evitar que você tenha esse problema lá na frente. Salve, salve pessoal, aqui quem fala é o Gustavo da Doma Engenharia, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. E se você também está com esse problema, deixa o seu like para esse vídeo chegar para mais pessoas e se inscreve no canal, porque sempre tem dica nova aqui para vocês. Vamos pro vídeo. E o primeiro item que enfraquece a água do seu chuveiro é a altura da caixa d'água. Como assim, Gustavo, a altura da caixa d'água? É isso mesmo. Se sua caixa d'água é logo rente com a laje, apoiada em cima da laje, ou se ela é elevada com pouca altura, a água ela não vai ter pressão suficiente para chegar no chuveiro. Vai chegar uma água muito fraca, porque a altura da caixa d'água é muito próxima da altura do chuveiro. E quanto maior a altura da caixa, maior a pressão que você tem, tanto no chuveiro como nos outros pontos de consumo. Então erguer a caixa d'água é uma boa solução para aumentar a pressão do seu chuveiro. E o segundo item já está relacionado com a tubulação que sai da caixa d'água e vai até o ponto de consumo, até o chuveiro. Se o caminho a ser percorrido pela água for muito longo, for muito extenso, ela vai perder pressão no caminho. As paredes, o atrito da água com as paredes da tubulação vai fazer com que ela perca pressão conforme ela caminha pelo tubo. Então, se a distância do ponto de consumo até a caixa d'água for muito elevada, a água também vai perder pressão. E ainda sobre a tubulação, as conexões também são importantes. Esse é o nosso terceiro ponto. Vamos lá, digamos que você está no seu carro, dirigindo. Quando você está numa reta, você até consegue manter uma velocidade constante, certo? Mas quando você chega numa curva, o que você precisa fazer? Você precisa reduzir o carro, fazer a curva e voltar a acelerar de novo. Com a água é mais ou menos a mesma coisa, só que ela não sabe quando que está chegando uma curva, ela não freia antes, ela literalmente bate na parede das conexões, perde muita pressão, faz a curva e continua o caminho. Então, quanto mais conexões, mais perda de pressão. Só que aqui tem uma dica que é fundamental. Existem conexões que geram uma perda de pressão maior e existem outras conexões que não. Vamos supor, o famoso joelhinho de 90, aquele joelhinho curtinho. O joelho de 90, ele faz com que a água perca muita pressão, porque ela é uma curva fechada, né? Já nós temos a curva de 90, que é uma curva aberta, ela tem um raio maior, e aí a água consegue fazer essa curva com mais facilidade. Então, na hora de determinar o traçado da tubulação, escolher as conexões certas ajudam a você não perder pressão no caminho da caixa d'água até o ponto de consumo. E o nosso quarto item está relacionado à presença de ar na tubulação. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre os pontos fundamentais na hora de instalar uma caixa d'água. E lá tem uma tubulação que é responsável por eliminar o ar da rede. Por quê? Porque o ar ele ocupa espaço na tubulação. Então digamos que você tem um tubo e acaba entrando ar na tubulação, esse ar ocupa espaço e bloqueia a passagem da água, diminui a área onde a água passa. Consequentemente, você tem menos pressão no ponto de consumo. Então, ter ar dentro da tubulação também prejudica na pressão aí do seu chuveiro e dos demais pontos de consumo. E o nosso quinto ponto está relacionado à escolha do seu chuveiro. Por incrível que pareça, a gente vai num material de construção, numa loja de acabamento e vê aquela duchona bonita, grande, tem saída de água por tudo quanto é lado. Só que esses chuveiros, principalmente esses mais especiais, eles exigem uma pressão maior para funcionar. Eles, para darem aquele banho gostoso, aquela sensação de banho relaxante, eles precisam de uma pressão elevada. E se a sua casa ela não está preparada, ela não tem instalação para atender o que esse chuveiro pede, ele não vai te satisfazer, ele não vai funcionar. Você vai achar que é o equipamento, mas na verdade pode ser realmente a instalação da sua casa, como as coisas foram feitas aí no seu imóvel. Então fica ligado com relação a isso.
Então é isso, pessoal, essas foram as dicas do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever nesse canal. E se você sabe de mais algum item, alguma coisa que influencia na pressão do seu chuveiro, deixa aqui nos comentários, vai ser muito bom a gente trocar experiências e ajudar quem está precisando resolver esse problema. Até mais!